Era fim de tarde quando o céu, tingido de laranja e dourado, se debruçava sobre a estrada de terra que cortava o interior do estado de Minas Gerais. O calor era seco, e a poeira subia como uma cortina fina a cada carro que passava. Mas ali, parada no acostamento, com o capô levantado e os olhos marejados, estava Natália. De vestido simples, rabo de cavalo bagunçado e o rosto cansado, ninguém diria que ela era filha de um dos empresários mais poderosos do país. Fugira de um destino que já estava traçado desde o berço, um casamento arranjado com um homem frio e calculista, escolhido pelo pai como uma aliança de negócios. Mas ela queria mais. Queria liberdade, queria amor. Queria descobrir quem era, sem o peso de um sobrenome ou de uma conta bancária. O carro, um sedã preto alugado, simplesmente morreu no meio do nada. Nenhum sinal de celular. Nenhuma alma viva por perto. Até que o som de um motor velho e ritmado ecoou pela estrada. Jorge, 36 anos, barba por fazer, mãos marcadas de graxa e olhos que pareciam enxergar mais do que mostrava, apareceu dirigindo sua caminhonete azul clara, daquelas que já viraram parte do cenário de tanto tempo que rodavam. Ele vinha voltando da oficina, cansado, quando viu o carro parado e a moça tentando empurrar o capô com um galho improvisado. Oi, tudo bem? Disse ele, com a voz rouca e gentil. Posso ajudar? Natália hesitou. Medo? Orgulho? Talvez os dois. Mas sorriu, sem saber por quê, e respondeu com um gesto de ombros, quase rendida. Jorge desceu, limpou as mãos na camisa e começou a fuçar o motor com a habilidade de quem entende o que faz. Durante os minutos seguintes, ela o observava em silêncio, e algo nela se acalmou. Ele não fazia perguntas. Não puxava papo forçado. Apenas ajudava. Como se fosse natural ser bom. Deve ter aquecido, disse ele. Esse carro não foi feito para essa estrada. Nem você, né? Ela sorriu, surpresa. Como sabe? Seus olhos. Olhos de quem veio de longe tentando esquecer de onde veio. Silêncio. Um silêncio que falou mais do que palavras. Pela primeira vez em semanas, Natália sentiu o chão debaixo dos pés. Tem uma pousadinha aqui perto. Se quiser, posso te levar. Amanhã a gente vê o que faz com o carro. E foi assim, com um gesto simples e uma estrada poeirenta, que dois mundos completamente diferentes começaram a se tocar. A caminhonete velha tremia levemente conforme avançava pela estrada estreita. O banco do passageiro rangia, e o rádio antigo tocava uma música sertaneja lenta, quase sussurrada pelo tempo. Natália olhava pela janela, tentando processar tudo. O céu agora era um azul escuro com manchas rosadas. O sol já havia se escondido, e o dia morria com a delicadeza que só o interior conhece. Jorge não falava muito. Apenas dirigia com calma, olhando a estrada como quem já conhecia cada buraco e cada curva. Ela observava o perfil dele, as mãos firmes no volante, o olhar tranquilo. Era um contraste violento com tudo o que ela havia deixado para trás: festas luxuosas, sorrisos falsos, pressões invisíveis. Aqui é a pousada das Palmeiras, disse Jorge, apontando para uma casa antiga, com varanda de madeira, luzes amarelas penduradas e cheiro de café no ar. Era simples, mas acolhedora. Um cachorro dormia na entrada, e o som de um riacho próximo embalava o ambiente. Natália desceu devagar, sentindo o chão de pedra sob os sapatos. Dona Cida cuida daqui. Pode confiar, completou ele, abrindo o portão de madeira. Lá dentro, a senhora de cabelos brancos e avental florido recebeu Natália com um sorriso sem julgamentos. Nada de perguntas, nada de desconfiança. Apenas um quarto limpo, um lençol bem esticado e um cheiro de lavanda que trazia paz. Qual seu nome, moça? Perguntou a senhora com delicadeza. Nati, ela hesitou, depois completou, Natália. Foi a primeira vez que disse seu nome sem título, sem sobrenome, sem a formalidade que sempre a envolvia como uma armadura. Na varanda, enquanto tomava um chá quente servido em uma xícara lascada, Jorge se sentou ao lado dela.
A noite era silenciosa, mas não vazia. O barulho das cigarras e o cheiro de terra molhada compunham uma sinfonia que tocava direto no peito. Fugiu de alguma coisa, né? Ele perguntou, sem invadir. Natália demorou. Respirou fundo. Sentiu vontade de contar. Pela primeira vez. De tudo. Do que esperavam de mim, do que planejavam para mim. Fugi de um casamento com um homem que nunca me olhou nos olhos. Fugi de uma vida que não escolhi. Jorge assentiu com a cabeça. Não julgou. Só ficou ali, presente. Às vezes, a gente precisa se perder um pouco para se encontrar, ele disse, olhando as estrelas. E naquele instante, ela percebeu, havia mais verdade na simplicidade daquele homem do que em todas as promessas que já ouvirá na vida. Ali, no meio do nada, rodeada por grilos e luzes amareladas, ela sentiu algo que há muito não sentia, segurança. E Jorge? Ele não sabia quem ela era. E não se importava. Isso era o que mais a tocava. No dia seguinte, a luz invadiu o quarto de Natália sem pedir licença. Era uma luz suave, dourada, que atravessava as cortinas floridas e iluminava a madeira do assoalho antigo. Ela se espreguiçou devagar, como se o corpo começasse a entender que ali, talvez, ele pudesse descansar de verdade. O café da manhã na pousada era simples: pão caseiro, bolo de fubá, queijo fresco e café coado na hora. Natália sentou-se à mesa de madeira e se serviu em silêncio. Observava a vida acontecendo ali, sem pressa, sem máscaras. Sentia-se quase invisível, e pela primeira vez, isso era libertador. Jorge apareceu pouco depois, com a camisa suada e o cabelo bagunçado debaixo do boné surrado. Trazia nas mãos uma peça velha do carro dela, e um sorriso tranquilo. Bom dia, Natália. A peça vai precisar ser trocada. Mas vou improvisar para você conseguir seguir viagem. Ela olhou para ele e não respondeu de imediato. Algo em seu peito doeu. Uma vontade estranha de não ir embora. De não voltar para a vida de antes. De não voltar a ser aquela Natália que todos esperavam que ela fosse. Não tô com pressa, disse, por fim. Jorge ergueu uma sobrancelha. Não? Não, ela confirmou. Acho que posso ficar mais uns dias. Pensar. Descansar. Me entender. Ele assentiu, como quem compreende sem precisar de explicação. Naquela tarde, ela pediu para ir até a oficina com ele. Jorge hesitou, mas acabou aceitando. A oficina ficava a uns 10 minutos dali, numa casa simples com um letreiro meio apagado, mecânica do Jorge. Natália se ofereceu para ajudar. Ele riu. Já pegou numa chave inglesa antes? Não. Mas já tive que sorrir em muitos jantares que pareciam campos de guerra. Acho que posso aprender uma coisa nova hoje. E aprendeu. Entre óleo, pneus e motores, Natália começou a descobrir algo dentro de si. Ria de verdade. Perguntava. Observava Jorge com atenção, não só pelos movimentos técnicos, mas pela forma como tratava tudo com respeito, como falava com os carros como se fossem pessoas. Você é diferente, disse ela, limpando as mãos com um pano sujo. Nunca conheci alguém como você. E você também é, ele respondeu, olhando nos olhos dela. Houve silêncio. Aquele tipo de silêncio que não pesa, mas aproxima. E ali, entre graxa e calor, surgiu algo frágil e poderoso, o início de uma confiança. Não construída com palavras ensaiadas, mas com gestos pequenos. Com verdade. E o mais curioso? Jorge ainda não sabia quem ela realmente era. E Natália? Começava a questionar se aquela versão simples dela, sem saltos, sem joias, sem sobrenome, não era, na verdade, a mais verdadeira de todas. Os dias se arrastavam com uma leveza que Natália não conhecia. A cada manhã, o cheiro de café fresco a despertava, e ao invés de reuniões ou vestidos escolhidos por estilistas, ela calçava tênis velhos e seguia para a oficina. Lá, entre o barulho de ferramentas e as piadas simples de Jorge,
ela reencontrava pedaços de si que havia enterrado sob tantos deveres. Jorge nunca fazia perguntas demais, mas ouvia tudo o que ela escolhia contar, e talvez fosse exatamente isso que a tocava tão fundo. Numa tarde quente, após o concerto de um trator antigo, os dois caminharam até um campo de girassóis perto da estrada de terra. O vento soprava leve, e as flores balançavam como se dançassem ao som de uma música que só o interior conhece. Eu sempre venho aqui quando preciso pensar, disse Jorge, chutando suavemente uma pedrinha no chão. Você parece não ter muitos problemas, comentou Natália, com um meio sorriso. Todo mundo tem. Mas aprendi que, quanto mais a gente corre do que sente, mais peso a alma carrega. Ela ficou em silêncio. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque o que sentia era difícil de traduzir. Naquele instante, ela queria contar. Dizer quem era. Revelar que seu nome completo era Natália Albuquerque de Sá, herdeira de uma fortuna construída ao longo de 3 gerações, filha de um empresário que havia prometido sua mão em troca de uma fusão bilionária. Mas, e se ele mudasse? E se aquele olhar tão genuíno se tornasse igual aos outros, frio, calculista, interessado? Jorge, ela começou, com a voz baixa. HM? Se uma pessoa escondesse quem realmente é, você acharia que ela mentiu? Ele parou. Pensou. Depois respondeu com a calma de sempre. Depende. Às vezes, esconder é o único jeito que a gente encontra de se proteger. Mas se essa pessoa tá aqui, sendo sincera no que sente, então talvez ela não esteja mentindo. Só, tentando entender o próprio coração. As palavras bateram fundo. Natália desviou o olhar, engolindo a emoção. Obrigada. Por quê? Por ser você. O sol começava a se pôr, tingindo tudo de dourado. E ali, no meio do campo, Jorge estendeu a mão. Natália hesitou por um segundo, depois segurou. Não era um toque apaixonado. Era um gesto de confiança. De conexão. Ela percebeu que estava se apaixonando. Mas também percebeu que estava com medo. Muito medo. E foi naquela mesma noite, deitada na cama da pousada, que ela pegou o celular antigo, sem chip, e escreveu uma mensagem para o pai, sem enviar. Pai, pela primeira vez estou feliz. Mas não sei quanto tempo isso vai durar. Tenho medo de perder o que encontrei aqui. Ela apagou. Suspirou. E decidiu que, pelo menos por enquanto, o mundo lá fora teria que esperar. Era uma manhã de céu nublado quando Jorge viu Natália chegar à oficina com um olhar diferente. Havia algo nos olhos dela, uma inquietação, como quem sonhou com um abismo e acordou à beira dele. Tá tudo bem? Ele perguntou, enquanto limpava as mãos num pano já encardido de tanto uso. Ela hesitou por um segundo. Tá sim. Só não dormi muito bem. Mas Jorge não acreditou. Conhecia aquele tipo de silêncio. O silêncio de quem carrega o mundo nas costas, mas finge que é leve. Ainda assim, respeitou. Era assim que ele amava, com calma, com espaço, com verdade. A manhã seguiu em meio ao barulho de martelos e roncos de motores. Natália estava distraída, errando tarefas simples, deixando peças caírem, esquecendo ferramentas. Jorge observava sem dizer nada, mas seu peito se apertava com uma sensação estranha. Ela estava se despedindo, mesmo sem dizer nada. E então, no início da tarde, enquanto ambos limpavam a oficina, o som de pneus finos sobre a terra seca anunciou o que ela mais temia. Um carro preto e reluzente parou diante do portão. Elegante. Discreto. Mas com uma presença impositiva, como se aquele veículo não fosse feito para passar despercebido. De dentro, saiu um homem de terno escuro e expressão fria. Senhorita Natália Albuquerque, seu pai está preocupado. Jorge largou a vassoura devagar. O nome bateu como uma pedra no vidro da rotina que os dois vinham construindo. Natália ficou paralisada. Olhou para Jorge, os olhos implorando por compreensão. Mas ele apenas deu um passo para trás. Então, é isso? Ele murmurou.
Ela quis explicar, gritar, correr até ele. Mas o medo travou sua garganta. O motorista entregou um envelope. Seu pai pediu que voltasse imediatamente. A cerimônia está marcada para sábado. Eu não vou. A voz de Natália saiu firme, embora baixa. O homem não retrucou. Apenas assentiu e voltou ao carro, como quem sabia que deixará um terremoto no caminho. Jorge não disse nada. Voltou para dentro da oficina, limpando as mãos com mais força do que o necessário. Natália o seguiu. Jorge. Então é isso. Herdeira de uma fortuna. Um casamento arranjado, e você aqui, fingindo ser outra pessoa. Eu não fingi. A voz dela tremeu. Eu só queria ser eu, sem o peso do meu nome. Sem ninguém esperando que eu fosse algo que eu não sou. Ele a encarou. Havia dor nos olhos dele. Decepção, sim, mas também algo mais fundo, tristeza. E por que não me contou? Porque eu tive medo. Medo de que isso estragasse o que a gente estava construindo. Medo de que você deixasse de me ver como a Natália que eu sou aqui, com você, e passasse a ver só o sobrenome. O silêncio entre eles foi cruel. Então o Jorge se afastou. Não por raiva, mas porque precisava respirar. Natália ficou ali, sozinha, sentindo que tudo o que havia encontrado, talvez o que mais precisava na vida, estava por um fio. E, naquele mesmo instante, percebeu, chegará a hora de escolher. Não entre dois mundos, mas entre quem ela era, e quem queria ser. A noite caiu com um peso diferente sobre a pequena cidade. O céu estava limpo, mas dentro de Natália havia uma tempestade. Ela caminhava pela pousada como um fantasma, não com medo do que havia fora, mas do que morava dentro de si. No quarto, o envelope ainda estava sobre a mesa. Intocado. A cerimônia marcada. A vida planejada milimetricamente por outras mãos, como se ela fosse apenas uma peça num tabuleiro de poder. Lá fora, o som distante de um rádio antigo tocava uma música sertaneja melancólica. E naquele momento, sozinha, ela chorou. Chorou por tudo o que foi forçada a carregar. Chorou por ter mentido, ainda que sem querer. Chorou porque finalmente sabia quem queria ser, e isso significava desafiar tudo o que a vida tinha reservado para ela até ali. No dia seguinte, ela não foi até a oficina. Pegou a única mala que havia trazido e voltou ao campo de girassóis. Sentou no meio das flores, como da primeira vez. O vento era o mesmo, mas seu peito era outro. Mais firme. Mais claro. Ali, ela gravou um vídeo com o celular e o enviou para o pai. Pai, eu sei que você me ama. Mas esse casamento nunca foi por mim. Eu conheci alguém que me fez lembrar quem sou. Que me tratou como gente, e não como herdeira. Eu não vou voltar. Não para ser entregue como moeda. Vou construir minha vida, uma que seja minha. Se quiser me encontrar, estarei aqui. Com as mãos sujas de graxa e o coração limpo de mentira. Ela desligou o celular e respirou fundo. Então, com a coragem de quem escolheu o próprio caminho, caminhou até a oficina. Jorge estava de costas, trabalhando no motor. Quando ouviu seus passos, não se virou. Apenas perguntou. Você já foi? Eu tô aqui, Jorge. E vou continuar. Ele parou. Baixou a chave inglesa. Virou-se devagar. Ela se aproximou. Eu menti pelo motivo errado. Me escondi pelo medo certo. Mas agora, eu escolho ficar. Não como a Natália Albuquerque de Sá, mas como a Natália que você conheceu. Aquela que aprende, que se suja, que erra, mas que te ama. Foi a primeira vez que ela usou a palavra amor. Jorge olhou nos olhos dela. Silêncio. Um tipo de silêncio diferente, que não pesa, que acolhe. Então ele abriu os braços, e ela correu para ele. Se abraçaram ali, no meio da oficina suja, como se fosse o lugar mais bonito do mundo. E talvez fosse. Ali,
No meio da simplicidade, do barulho de carros e cheiro de óleo, dois corações encontraram morada. Mas as escolhas sempre têm consequências e o mundo de Natália não desistiria tão fácil assim. No fim daquela tarde quente, um carro preto de luxo cruzou as ruas de paralelepípedo da pequena cidade. Vidros escuros, motorista de paletó, placa de fora. Os moradores, sentados nas calçadas, observaram curiosos. Não era comum aquele tipo de presença ali. O carro parou em frente à oficina. Jorge limpava o capô de um carro quando ouviu o som da porta se abrindo. Olhou com estranhamento. Um senhor de terno escuro desceu com passos firmes. Ao lado, o motorista o seguia com discrição. O homem tinha o olhar severo de quem está acostumado a comandar, e não a ouvir não. Era o pai de Natália. Você deve ser o mecânico, ele disse, seco, olhando ao redor com um certo desdém. Jorge respondeu com firmeza. E o senhor deve ser o pai da Natália. O homem assentiu, tirando os óculos escuros. Vim buscar minha filha. Ela não tá em perigo. Está bem. Feliz, até. Isso não é o suficiente, respondeu o pai, ríspido. Ela tem uma vida construída. Um futuro planejado. Não pode jogar tudo fora por um capricho. Antes que Jorge respondesse, a voz de Natália soou atrás deles. Não é um capricho, pai. É uma escolha. Ela estava ali, de pé, com as mãos levemente manchadas de graxa e os olhos brilhando de coragem. Nunca parecerá tão forte. Nem tão, ela mesma. O pai a encarou, como se mal a reconhecesse. Você realmente pretende jogar fora tudo o que construímos? Tudo que você construiu, pai. Eu só segui os trilhos que me colocaram. Mas aqui, eu encontrei quem eu sou. Eu acordo cedo, trabalho duro, tomo café na padaria da esquina e volto cansada. Mas é um cansaço que me faz bem. Porque é meu. O pai respirou fundo. Aquela não era a filha que ele criou. Era uma mulher que escolhia o próprio caminho. E aquilo doía mais do que ele esperava. Ele não tem nada para te oferecer, Natália. Sem futuro. Sem nome. Ela sorriu com ternura. Ele me oferece o que ninguém nunca me deu, pai. Verdade. Respeito. Amor. Jorge, quieto até então, deu um passo à frente. Eu não tenho fortuna. Mas tenho caráter. Eu nunca forcei a Natália a ficar. Ela tá aqui porque quer. E se um dia quiser ir, a porta vai estar aberta. Mas enquanto ela quiser, eu vou fazer de tudo para ela ser feliz. O pai de Natália ficou em silêncio. Pela primeira vez, sem argumentos. A cidadezinha, a oficina, o mecânico, nada ali fazia sentido no mundo dele. Mas o brilho nos olhos da filha falava mais alto do que qualquer patrimônio. Com um leve aceno de cabeça, ele se virou para o carro. Se algum dia mudar de ideia, sabe onde me encontrar. Obrigada, pai. Por vir. Por ouvir. O carro partiu devagar, levando com ele o mundo que ela deixou para trás. E quando a poeira baixou, Natália sentou-se no banco ao lado de Jorge, o corpo leve, o coração em paz. Ela havia enfrentado tudo, o medo, o passado, as expectativas. E vencido. Mas o destino ainda guardava uma última surpresa. E essa viria com um giro de chave. O verão já estava dando lugar às primeiras brisas outonais. As manhãs vinham mais frescas, e os girassóis começavam a ceder espaço a um tom dourado e nostálgico nos campos ao redor da cidade. Natália e Jorge seguiam a rotina com cumplicidade. A oficina já contava com pequenas melhorias feitas por ela, uma nova estante de ferramentas, um ventilador improvisado, etiquetas organizando peças. Era sutil, mas cheio de cuidado. Eles riam juntos, dividiam o almoço, se olhavam como se tivessem vivido 1000 vidas antes dessa. Mas a calmaria às vezes precede a tempestade. Numa segunda-feira, Jorge saiu cedo para buscar uma peça especial numa cidade vizinha. Foi quando tudo mudou.
Um caminhão desgovernado invadiu a pista na contramão. A colisão foi inevitável. O hospital da cidade ficou em silêncio quando a ambulância chegou. Jorge ainda respirava, mas em estado grave. Natália foi chamada às pressas. Quando chegou, o cheiro de álcool e remédio tomou seus sentidos. O barulho do monitor cardíaco era como um tambor em seu peito. Ele estava deitado, desacordado, cercado de aparelhos. Aquilo que era tão firme, tão cheio de vida, agora parecia frágil como porcelana rachada. Ele vai sobreviver? Perguntou ao médico, com a voz embargada. Estamos fazendo o possível. Mas ele perdeu muito sangue. As próximas horas serão decisivas. Natália sentou-se ao lado da maca e segurou a mão de Jorge. Mesmo inconsciente, apertou levemente os dedos dele. Uma lágrima escorreu. E com ela, as palavras que ela nunca tinha dito em voz alta. Fica comigo, Jorge. Eu lutei tanto por nós. Não pode acabar assim. Você ainda nem viu a casinha que desenhei pra gente no caderno, com uma varanda, cheia de flores. Com a oficina na frente. E nosso cantinho atrás. Por favor, amor, fica. Ela dormiu ali, com a cabeça encostada ao lençol. Quando acordou, os primeiros raios do sol entravam pela janela do quarto hospitalar. E então, um movimento sutil, os dedos dele se mexeram. Jorge? Ela chamou, esperançosa. Ele abriu os olhos devagar. A voz saiu rouca. A varanda tem girassóis? Ela riu e chorou ao mesmo tempo, como só quem ama de verdade sabe fazer. Tem. E café fresco todo dia. Ele sorriu. Então, acho que vale a pena voltar. Foi naquele quarto, simples e impessoal, que o amor dele se provou mais forte que qualquer contratempo. Mais forte que um acidente. Mais forte que o medo. Mais forte que o destino. Jorge ainda teria um longo caminho de recuperação. Mas agora, não estava sozinho. E Natália, ao vê-lo respirar fundo, entendeu algo que mudaria tudo. Eles não precisavam de uma vida perfeita. Só precisavam estar vivos, e juntos. Mas o mundo ainda não tinha terminado de girar. Porque o vídeo que Natália gravou meses atrás, aquele para o pai, havia vazado na internet. E agora, milhões de pessoas sabiam da história da herdeira que escolheu o amor. E o que viria disso, ninguém esperava. A internet tem o estranho poder de transformar o ordinário em extraordinário. E foi exatamente isso que aconteceu com Jorge e Natália. Uma funcionária do hospital, tocada pela cena delicada entre os dois, compartilhou um trecho do vídeo de Natália. O mesmo que ela gravou para o pai meses antes, onde falava sobre liberdade, escolhas e amor verdadeiro. O vídeo explodiu. Primeiro em grupos locais, depois nos jornais da capital. Em menos de uma semana, sites de todo o país noticiavam. Herdeira foge de casamento arranjado e encontra o amor com mecânico no interior. As manchetes variavam, mas todas tocavam o mesmo ponto, como alguém com tudo escolheu uma vida simples, e foi feliz. Na oficina, os telefones não paravam de tocar. Repórteres queriam entrevistas. Influenciadores queriam parcerias. Uma editora ofereceu um contrato para transformar a história deles em livro. Jorge, desconcertado com a atenção, olhava para a chave inglesa como quem procura chão em meio ao furacão. Eu nem tenho roupa para dar entrevista, Natália, ele disse, envergonhado. Ela sorriu, pegando a camisa dele ainda manchada de graxa. Usa essa. Ela tem a sua verdade. Mas, mais do que a fama repentina, o que realmente emocionou os dois foi o que começou a acontecer com as pessoas. Cartas começaram a chegar. De mulheres que deixaram relações abusivas inspiradas por Natália. De jovens que largaram cursos que os pais impuseram para seguir seus próprios sonhos. De homens simples que agora acreditavam que poderiam ser amados sem precisar de um sobrenome de peso. O pai de Natália, mesmo relutante, assistia tudo da mansão em silêncio. Cada reportagem era uma ferida, mas também uma luz.
Pela primeira vez, ele via a filha não como extensão do seu legado, mas como alguém que havia construído o próprio caminho. E brilhava nele. Foi ele quem mandou uma última carta. Escrita à mão, sem intermediários. Filha, não entendi suas escolhas. Mas hoje compreendo seu brilho. Perdi o controle, mas ganhei a chance de te ver inteira. Se você estiver feliz, eu também estou. Seu pai. Natália chorou ao ler. E Jorge, sempre silencioso nas emoções, apenas a abraçou. Os dias passaram. A fama diminuiu, como toda onda. A oficina voltou a ser apenas oficina. Mas com um detalhe novo, a pequena placa na frente, feita à mão, com letras tortas e corajosas. Oficina Varanda, onde o amor é a peça principal. Ali, onde tudo começou, agora moravam duas pessoas que aprenderam a se escolher todos os dias. Entre um motor enguiçado e uma xícara de café, Jorge e Natália escreviam, juntos, sua história simples, valente e bonita. Mas ainda faltava uma última peça nessa narrativa. Uma surpresa que viria, não pela internet, nem pelos jornais. Mas de dentro da barriga de Natália. Era uma manhã qualquer. O cheiro de pão fresco invadia a casa pequena, mas cheia de vida. Jorge varria à frente da oficina quando ouviu o chamado. Amor, vem aqui um minuto. A voz de Natália vinha da cozinha, tranquila, mas com um leve tremor que só quem ama conhece. Ele entrou, enxugando as mãos com o pano da oficina, e a encontrou parada perto da janela, segurando algo nas mãos. Quando se virou para ele, os olhos dela estavam úmidos, brilhando como da primeira vez que se olharam. Aconteceu uma coisa, ela disse, entregando-lhe um pequeno envelope branco, quase tímido. Jorge pegou e, ao abrir, viu o resultado. Gravado, em letras simples, positivo. O mundo pareceu parar por um segundo. O cheiro de graxa, o calor do sol, o canto dos passarinhos, tudo desapareceu. Só existia o coração dele batendo rápido, e o olhar da mulher que ele amava. A gente vai ter um bebê? Ele perguntou, como quem ainda não acredita. Natália assentiu, sorrindo com a ponta do nariz vermelha de emoção. Ele a abraçou, forte, com cuidado, como quem protege um tesouro recém-descoberto. Nosso amor agora tem coração próprio, ela sussurrou. Meses depois, a varanda sonhada estava pronta. Com girassóis crescendo ao redor e um balanço de madeira que Jorge mesmo construiu. A oficina funcionava com mais movimento do que nunca, agora com uma pequena plaquinha ao lado da porta. Cuidado, bebê a bordo, e pai babão em tempo integral, ponto. O bebê chegou numa noite chuvosa, com trovões ao fundo e um silêncio absoluto quando o choro rompeu pela primeira vez. Era uma menina. Morena como o pai, com os olhos vivos e atentos como a mãe. Deram-lhe o nome de Esperança. Porque foi ela quem coroou tudo aquilo que haviam construído. A vida deles não era um conto de fadas. Tinha noites mal dormidas, contas para pagar, pneus furados e choros no meio da madrugada. Mas tinha também mãos entrelaçadas, gargalhadas na hora do banho e olhos que diziam: estamos juntos, aconteça o que acontecer. O pai de Natália visitou-os um ano depois, discretamente. Levava nos braços um presente de madeira entalhada, um cavalinho de balanço. E quando segurou a neta nos braços pela primeira vez, algo desarmou dentro dele. Ela é perfeita, disse, emocionado. Assim como nossa vida agora, respondeu Natália, com o Jorge ao lado, o braço envolvendo seus ombros. E ali, naquele quintal simples de uma casa sonhada, 3 gerações se encontraram sem precisar de luxo, status ou fortuna. Porque tudo o que importava estava ali. O amor que nasceu do acaso. A coragem de quem escolheu o próprio caminho. E uma herdeira, sim, mas não de riqueza material. Uma herdeira de escolhas, de liberdade, e de um amor tão verdadeiro que nem o destino teve coragem de impedir.